Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos fazer hoje a leitura, continuando, desde a terça-feira, que foi a última. Vamos agora fazer essas leituras dos relatos de Ana Catarina Emmerich. Vamos, neste momento, ler a condução de Jesus, neste horário será aqui. E o levaram, Jesus é conduzido a Anás, e o levaram para o sumo sacerdote. É a 1h. Hoje o texto é mais extenso, então já vamos começar, Depois de acesas algumas lanternas, o cortejo se pôs em marcha. Só para contextualizar, na última vez Jesus estava sendo preso, amarrado brutalmente. À frente marchavam 10 soldados, depois seguiam os esbirros, arrastando Jesus pelas cordas. Atrás vinham insultando-o e escarnecendo-o. Os fariseus e no fim os restantes 10 soldados que formavam a retaguarda. Os discípulos andavam pelas vizinhanças como fora de si. João, porém, seguia a pouca distância os últimos soldados, e os fariseus mandaram prendê-lo. Voltaram por isso alguns soldados correndo para segurá-lo, mas ele pôs-se a fugir. Como o segurassem pelo sudário que tinha em volta do pescoço, abandonou-o nas mãos dos soldados e escapou. Já despido o manto antes, vestindo só uma túnica arregaçada e sem mangas, para poder fugir mais ligeiramente. O pescoço, cabeça e braços tinham-os envolvidos numa faixa estreita de pano, como os judeus costumavam usar. Os soldados arrastavam e maltratavam Jesus da maneira mais cruel e praticavam muitas maldades só para agradar e adolar deste modo aos 6 agentes farisaicos, que eram cheios de ódio e maldade contra Jesus. Conduziram-no pelo caminho incômodo, por todos os sulcos, sob as pedras e pela lama. Puxavam as cordas compridas com força, escolhendo para si o melhor caminho. Assim Jesus tinha de seguir onde as cordas o arrastavam. Tinham nas mãos pedaços de cordas nodosos, com que batiam e impeliam Nosso Senhor para a frente, como costumavam entre escárnios e insultos tão grosseiros que seria contra a decência repetir-lhe as palavras. Jesus ia descalço, além da roupa do corpo, vestia uma túnica de lã, tecida sem costura, e um manto. Os discípulos, como os judeus, usavam no corpo, sobre as costas, deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui, usavam no corpo, sobre as costas e o peito, um escapulário, constando de 2 peças de pano unidas sobre os ombros por correias, deixando deste modo descobertos os lados. Cingiam-se com um cinto, do qual pendiam 4 faixas de pano, as quais, enrolando as coxas, formava-se uma espécie de calça. Devo acrescentar ainda que não vi os soldados apresentarem uma ordem escrita ou documento de prisão. Procederam como se Jesus estivesse fora da lei e sem direitos. O cortejo marchou a passo rápido, tendo saído do caminho que passa entre o horto de Getsemane e o das Oliveiras. Caminhou algum tempo ao longo do lado oriental de Getsemane, dirigindo-se a uma ponte que ali atravessa a torrente Cedron. Jesus, indo com os apóstolos ao Monte das Oliveiras,
não passara por esta ponte, mas atravessara o Cedron por outra ponte, mais para o sul, tomando um atalho pelo vale de Josafá. A ponte a qual foi conduzido pelos soldados era muito comprida, porque não estendia sobre o leito do Cedron, que ali passa perto do monte, mas também a alguma distância sobre os terrenos desiguais do vale, formando uma estrada calçada transitável. Antes do cortejo chegar à ponte, vi Jesus cair 2 vezes por terra, pelos arrancos cruéis que os soldados davam nas cordas. Chegando, porém, no meio da ponte, praticaram ainda maior crueldade. Empurraram o pobre Jesus, amarrado a quem seguravam pelas cordas da ponte, que ali tinha a altura de um homem, e ao leito do Cedron insultaram-no, ainda dizendo que aí bebesse à vontade. Foi só por proteção divina que o Redentor não se feriu mortalmente. Caiu sobre os joelhos e depois sobre o rosto, que se teria machucado gravemente no leito, que tinha pouca água, se ele não o tivesse protegido, estendendo as mãos ligadas. Estas não estavam mais amarradas no cinto. Não sei se foi por assistência divina ou se os soldados mesmo lhes desamarraram. As marcas dos joelhos, pés e cotovelos e dedos do Salvador imprimiram-se pela vontade de Deus no lugar em que tocaram no fundo rochoso. Mais tarde eram veneradas pelos cristãos. Hoje não se crê mais em tais efeitos, mas vi muitas vezes em visões históricas tais impressões feitas em rochas pelos pés, joelhos e mãos de patriarcas e profetas, de Jesus, da Santíssima Virgem e de outros santos. As rochas eram menos duras e mais crentes do que os corações dos homens, e deram em tais momentos testemunhos da impressão que a verdade sobre elas fez. Eu não tinha visto Jesus beber durante as graves angústias no Monte das Oliveiras, apesar da veemente sede. Depois, porém, quando o empurraram no Cedron, eu o vi beber penosamente e recitar a passagem profética do Salmo que fala em beber do ribeiro ao lado do caminho. Os soldados que ficaram na ponte seguravam Jesus sempre pelas cordas, e porque lhes era demasiadamente dificultoso puxá-lo para cima, como a muralha na outra banda impedia que Jesus atravessasse o ribeiro, voltaram para trás, para o começo da ponte, arrastando Jesus através do Cedron. Ali desceram à margem, puxaram-no de costa pela ribanceira acima. Estes miseráveis empurraram então ao pobre Jesus pela segunda vez sobre a longa ponte, arrastando-o e arrancando-o para a frente, cobrindo-o de insultos e maldições, empurrões e pancadas. A longa túnica de lã, ensopada de água, caía-lhe pesada sobre os ombros, movia-se com dificuldade, e no outro lado da ponte caiu de novo por terra. Levantaram-no aos arrancos, batendo-lhe as cordas nodosas. Arregaçaram-lhe no cinto o vestido molhado, entre vis escarnos e os insultos. Falaram, por exemplo, de arregaçar a veste para matar o cordeiro pascal e zombarias semelhantes. Ainda não era meia-noite, quando vi Jesus caminhar, empurrado desumanamente pelos soldados, entre as pragas e pancadas, sobre o pedregulho cortante e pedaços de rochas, através de cardos e espinheiros.
O caminho passava para o outro lado do Cédron. Era estreito e já muito estragado, e havia atalhos paralelos a eles, ora mais acima, ora mais abaixo. Os 6 malvados fariseus ficavam onde o caminho permitia, sempre perto de Jesus. Cada um tinha na mão um instrumento de tortura, uma vara curta com ponta aguda, com a qual lhe batiam ou empurrando-o, picavam. Nos lugares por onde Jesus andava, com os pés descalços e sangrentos, sobre as pedras cortantes por urtigas e espinheiros, arrastados pelos soldados que andavam nas veredas mais cômodas do lado, o coração terno do pobre Jesus ainda era ferido pelo malicioso escárnio dos 6 fariseus, que diziam, por exemplo: aqui teu precursor, João Batista, não te preparou um bom caminho. Ou aqui não se cumpre a palavra do profeta Malaquias. Eis aí mando o meu anjo, e ele preparará o caminho diante de ti. Ou por que não ressuscita ele a João Batista para preparar-lhe o caminho? Tais palavras escarnecedoras daqueles miseráveis, acompanhadas de risadas impertinentes dos outros, investigavam também os soldados a afligirem Jesus com novas crueldades. Tendo arrastado o Senhor por algum tempo, notaram que diversos homens se avistavam ao longe segundo o cortejo, pois a notícia da prisão de Jesus vieram muitos discípulos de Betfage e de outros esconderijos para ver o que sucedia ao mestre. À vista disso, começaram os inimigos de Jesus a recear que aqueles homens pudessem agredi-los e libertar o preso. Fizeram, por isso, sinais na direção do arrabal de Ofel, gritando que lhes mandassem reforço, como antes tinham combinado. O cortejo tinha ainda um caminho de minutos até a porta mais ao sul. Conduzia através de um arrabalde pequeno, ao monte de Sião, onde morava Anás e Caifás. Quando vi sair desta porta um pelotão de 50 soldados para reforçar a guarda de Jesus. Marcharam em 3 grupos, o primeiro de 10, o segundo de 15, o primeiro de 10, o último de 15. Estes contei. O do meio tinha, portanto, 25. Traziam diversas lanternas e avançavam muito barulhentos e impertinentes, dando gritos altos como para anunciar a sua vinda aos soldados do cortejo e dar-lhes parabéns pela vitória. Aproximaram-se com grande avareza, no momento em que o primeiro grupo se juntou ao cortejo de Jesus. Vi Malco e alguns dos outros da retaguarda aproveitarem a desordem para se afastarem furtivamente, dirigindo-se de novo ao Monte das Oliveiras. Quando esse destacamento saiu ao encontro do outro cortejo, à luz das lanternas, com grande gritaria, dispersaram-se os discípulos que tinham aparecido nos arredores. Vi, porém, a Santíssima Virgem e 9 mulheres, impelidas pelo medo, virem de novo ao vale de Josafá. Estavam com ela Marta, Madalena, Maria, filha de Cleofas, Maria de Salomé, Maria Marcos, Susana, Joana, Chuza, Verônica e Salomé.
Estavam ao sul de Getsemane, defronte daquela parte do Monte das Oliveiras, onde há outra gruta, na qual Jesus, em outras ocasiões, costumava rezar. Vi com elas também Lázaro, João, Marcos, como também o filho de Verônica e de Simeão. Estivera também com os 8 apóstolos em Getsemane e passara no meio dos soldados em tumulto. Trouxeram a notícia às santas mulheres. Neste momento ouviram a gritaria e avistaram as lanternas das 2 tropas que se encontraram. A Santíssima Virgem perdeu então os sentidos, caindo nos braços das companheiras, que se retiraram com ela a certa distância, para depois de passado o cortejo levá-la à casa de Maria Marcos. Bom, é isso aí, gente. Aí a gente vê que antes mesmo da flagelação, o Senhor já estava sendo brutalmente tratado, cruelmente tratado nesse caminho para ser levado até o julgamento, né? Onde ele foi entregue a Caifás. Então, nós vemos por aí, assim, como nós devemos buscar essa mudança sincera de vida, né? Somos de fato miseráveis, né? Como várias vezes Ana Catarina vai dizer desses homens miseráveis que fizeram isso com o Senhor. E fomos nós que fizemos pelo nosso pecado, né? Tantos escárnios, quantas vezes escarneado, jogado, arremessado no rio, né? Puxado de qualquer jeito, agredido, molhado, cuspido. Que a gente possa refletir como viver daqui para frente, olhando como que a gente tratou o Senhor, né? Em cada um dos nossos pecados. A paz de Jesus e o amor de Maria. Fiquem com Deus.